Olá pessoal, sou Johnny da Carvalho do canal Odopraxia Literária. Esse vídeo é sobre escrita criativa, cujo o tema é 6 dicas de ouro para criar personagens bem desenvolvidos. Na literatura existem personagens marcantes e grandiosos que agregam valor na arte literária, sendo originais e únicos. Personagens que também foram criados pelo Machado de Assis, pela Conceição Evaristo, pelo George Orwell e entre outros. Eu fazendo uma menção honrosa ao C.S. Lewis e ao Tolkien, que criaram personagens que marcaram gerações até os dias de hoje. Eu também sou autor do livro Mulher Periférica, Super-Heroína das Periferias, do piloto puritano sem estelar da humanidade, piloto puritano sem destelar da humanidade. Não menos importante, o último não menos importante, e da parábola do antirracismo. Eu sou escritor desses livros que foram escritos por mim e todos publicados pela Geócia Editora. Esse vídeo já chegando no momento que darei 6 dicas de ouro para criar personagens bem desenvolvidos. Vamos então para essas dicas. Chegamos no momento do vídeo que eu passar as dicas. 6 dicas de ouro para criar personagens bem desenvolvidos. 6 dicas de ouro para criar personagens bem desenvolvidos. São essas dicas. Ter as características do personagem definidas. Antes de criar um personagem bem desenvolvido na obra, escrever um personagem realista, real no caráter de personalidade, precisa antes de escrever a obra, escrever um livro ou um conto, vocês já tem que planejar, criar já de antemão as características do personagem. Essas características desse personagem têm que estar definidas já antes de escrever o livro. Você tem que anotar a personalidade, os gostos, o que não gosta, a sua etnia, seu sexo, todas as características que serão cruciais para ser um personagem real na sua obra. Você tem que definir as características do personagem, da sua personalidade, do aspecto físico, psicológico. Definindo o personagem, você vai ter um norte, você vai criar um personagem na história que vai agir conforme essas características definidas, estabelecidas por você. Essa é a primeira dica. A segunda dica: o perfil ideológico e ou social do personagem deve ser desenvolvido pelo conhecimento profundo, senão será clichê. Caso você criar um personagem comunista, você criar um personagem feminista, para isso você tem que ter conhecimento sobre o comunismo e sobre o feminismo. Para criar um personagem profundo, conhecimento profundo. Conhecimento profundo não é um conhecimento superficial que você lê em os memes, frases de Twitter sobre feminismo, sobre comunismo, nada disso.
Para o personagem ter profundidade, um personagem que tem um perfil ideológico ou social, ele precisa ter características daquela pessoa que é comunista, socialista, reais. Para isso você precisa ler livros sobre feminismo, ler livros sobre comunismo, para entender a psicologia do seu personagem, que seja comunista e feminista. Você não se atentar a isso e não estudar a fundo esses assuntos, por isso que eu coloquei na dica: perfil ideológico ou social do personagem deve ser desenvolvido pelo conhecimento profundo. Eu falei isso porque você não se atentar ao conhecimento profundo sobre o personagem vai virar um clichê. Clichê zoa personagem superficial, um personagem raso. É ruim para a literatura. Quando eu criei uma personagem Valentina no Piloto Puritano, uma personagem da Umbanda, na ficção científica que eu escrevi, eu tinha que estudar a religião Umbanda, entrevistar uma umbandista para poder criar um personagem real, personagem umbandista real na história do Piloto Puritano. Fazer um personagem real na história. E essa pesquisa que vocês têm que se atentar, caso cria personagem assim, que tem perfil ideológico, social, precisa estudar sobre o assunto, sobre o pensamento político, social daquele personagem, para ter profundidade, para não ser clichê, não ser superficial. É isso que tem que ser feito, gente. Você não estudar a profundo, estudar as características do personagem através do conhecimento sobre comunismo e feminismo, por exemplo. Pode ser também catolicismo, pode ser também um anarquismo, pode ser liberalismo, anarcocapitalismo, pode ser direita, conservador, liberal, monarquista, mas tem que estudar bem pelo conhecimento profundo para não virar clichê. Clichê, quando usou clichê, quer dizer que o personagem é superficial, aí é ruim, vira um personagem pastelão. Outro ponto, outra dica que eu dou para vocês é ter características humanas não idealizadas de forma negativa. Como assim? Por exemplo, eu crio um personagem católico no meu livro. Ele não é apenas aquele fanático que quer Inquisição novamente. Não é aquele que se prostra toda vez a uma imagem de santo. Ou ele não é muito inteligente. Aí não é a forma de idealizar o católico do meu viés protestante, do viés preconceituoso. Que eu vou criar um personagem católico que seja ingênuo, burro, que adora imagem, que não tem muito conhecimento, muito raso, mas isso é um erro literário. Isso é criar um personagem católico idealizado por uma mente protestante que é eu. Sou protestante, criar uma mente extremamente preconceituosa contra os católicos. Aí vou criar um personagem católico totalmente uma caricatura que os protestantes têm sobre os católicos, que não tem alguns pensamentos católicos que faz sentido, umas coisas que pode fazer sentido ao protestante. Nunca eu estou dizendo que o catolicismo é a única religião verdadeira, mas é um exemplo para ilustrar que tem que ter características humanas o personagem. O católico
ele é um personagem que eu vou criar, ele vai ser uma pessoa inteligente, é muito estudado sobre filosofia de Platão, Aristóteles. Ele leu livros do São Tomás de Aquino. É isso aí, ele tem características humanas. A pessoa que tem gostos, tem gostos que são bons, qualidades que esse católico tem na história. Não é idealizado como uma pessoa totalmente ingênua, uma pessoa desprovida de inteligência, de uma visão preconceituosa de um protestante, de forma negativa. Por que eu tô falando isso? Para você não criar personagens de maneira clichê, fracos, mal desenvolvidos, idealizados de forma que não é um personagem real, não é um personagem que você se conecta a ele. Um personagem que não é real, é um personagem que não tem características de pessoa de verdade. É esse sentido que eu quero falar para vocês. E outro ponto da dica é respeitar a integridade do personagem. Por exemplo, eu tenho uma personagem de direita com outra personagem de esquerda. Aí eu crio a personagem de esquerda é uma feminista negra. Aí eu sou um cara conservador, então eu vou criar um personagem. Eu vou fazer questão no texto, no corpo do texto da narração, vou falar contra aquela personagem feminista negra, contra os diálogos também vai ser desrespeitosos, preconceituosos contra a feminista negra. No corpo do texto da narração vai falar mal da feminista negra, porque eu sou conservador, então eu tenho que criticar o feminismo negro. Mas também a quebra a regra de você não estar respeitando a integridade do personagem. Uma coisa é você pontuar no texto, pontuar no discurso sobre tal opinião ou não. Outra coisa é quebrar a integridade. Na verdade, o escritor não pode tem que explicar tudo, sua opinião. Não, a história não é para você colocar a sua opinião sobre o mundo, sobre a vida. E você é contra o feminismo negro. Nada disso. A literatura é arte. Você tem que fazer de forma inteligente. Uma ideia, contraponto você pode fazer, mas de forma inteligente, orgânico na história. Aí por isso você tem que respeitar a integridade do personagem. E assim as pessoas vão conectar a sua história. Ela não vai se sentir deslocadas, excluídas na história. E nem vai ser algo profetário ruim a história. Outro ponto, outra dica que eu dou é personagens controversos. Os personagens controversos exigem habilidades do autor em lidar com questões complexas. Um personagem que é vilão, por exemplo. Vilão, ele não vai ser um mal absoluto no sentido ingênuo da palavra, idealizado, superficial. Vai ser mal, mas ele tem ideias que acha que ele está fazendo certo. O vilão não acha que ele é mal conscientemente, ele acha que fazendo aquilo ele está fazendo certo. Essa é a verdadeira habilidade que o escritor tem que ter. Vilões, eles não são pessoas que pensam de forma idealizada que eles são maus. Nada disso. Porque na literatura é interessante trabalhar que a realidade dos vilões não é preto do branco. Apesar que a história
que ele é um vilão, mas na cabeça dele ele tá fazendo certo, fazendo o que é bom. Na cabeça do vilão. Para isso, ter essa característica, o autor tem que ter habilidade para lidar com questões complexas sobre esse vilão. Para ele criar personagens reais, verdadeiros. Que o autor possa desenvolver bem a escrita. Não aplica apenas a vilões, aplica a outros tipos de personagens que precisam de mais atenção, que sejam humanizados, com personagens controversos, que sejam bem desenvolvidos. Personagens controversos exigem habilidades do autor para lidar com questões complexas. Por exemplo, o vilão. O vilão, ele não é totalmente mal do ponto de vista da história para ele. Para ele tá fazendo certo, mas a narrativa da história, a moral da história, ele tá fazendo errado, é vilão, é o mal. Mas para ele tá fazendo certo. Então, é uma forma de tomar cuidado para não criar clichê, vilões rasos, superficiais, coisa de criança. Para não criar vilões no uso errado da arte, no modo infantil. Vilões têm características humanas também, que precisam ser respeitadas essas características. Assim está criando personagens controversos que exigem habilidades do autor em lidar com questões complexas. E por fim, não menos importante, última dica é que o personagem não é a porta-voz do autor, senão verá um panfleto. Você pode transmitir sua mensagem na história através do seu personagem, mas deve ser de uma forma orgânica, de maneira natural, que tenha a história tem que estar em primeiro lugar. A história que é uma história boa, bem desenvolvida, com personagens bem desenvolvidos. O personagem vai ser aquele que vai ganhar a vida própria. Ele pode transmitir as suas ideias de forma indireta, forma natural, interagir com os personagens, mas ele não é só a porta-voz. Não é autor, não é a voz do autor, tá, através do personagem. Não é o ponto de vista do autor através do personagem, senão vira um panfleto ideológico, isso é anti-arte, é arruinar a arte literária. Aí tomar cuidado, é perigoso. Quando o personagem é porta-voz do autor, virou um panfleto, não virou uma arte literária. Você tem que ter a habilidade de passar a mensagem de maneira que não destrói a arte. Que a história seja tão boa que a mensagem é a consequência de uma boa história. E o personagem pode ter algumas ideias suas, mas tem que respeitar a estrutura da história de maneira orgânica, que a história ocorre, que a lógica da história, dos eventos, todos os elementos da narração, dos diálogos, das ações, dos conflitos tem que convergir também. Mas o certo não é ser porta-voz do autor, senão não é arte, é panfleto. Não, você não pode ser panfleto, tem que ser arte. E a sua mensagem não deve ser a principal é a história. A história boa terá consequência de uma boa mensagem. É isso aí. Tem que desenvolver o personagem bem para criar reflexões, pensamentos críticos, mas dentro do organismo vivo da história, dentro da forma orgânica da história. Então, basicamente isso. São 6 dicas de ouro para criar personagens bem desenvolvidos. São essas que eu passei para vocês. O vídeo vai encerrar agora. Obrigado pela audiência. Pessoal, obrigado pela audiência. E o lema do canal é: toda a literatura é proveitosa enquanto se lê para a glória de Deus.
Então o vídeo vai ficar até aqui, o vídeo vai encerrar do canal Odopraxia Literária, sobre o vídeo sobre escrita criativa, cujo tema é 6 dicas de ouro para criar personagens bem desenvolvidos. É isso aí, pessoal. Dá um like no canal, se inscreva no canal, ative o seu sininho para receber as próximas notificações no meu canal. Até a final você verá outros vídeos no canal aqui no YouTube.